Quero agradecer o pessoal do mutirão ontem. É bom quando você vê uma pessoa que nunca tinha ido e de repente ela chega lá e fala: nossa, eu não sabia que era assim, não sabia que estava assim, né? E nós ficamos muito alegres. Provavelmente, tá? Muito provavelmente, agora em junho a gente vai estar lá. Nós não vamos ter mais essas colunas, você que gosta de esconder atrás da coluna, igual eu estou vendo algumas pessoas aí, não vai ter mais coluna lá, tá bom? Então se abraça, despede da coluna. Ó, coluna, te amo tanto, mas estou indo embora, né? E se Deus quiser, o mês que vem a gente vai estar lá. E aquelas orações que nós temos feito para aquele lugar, a gente vai começar a acompanhar o que Deus vai fazer naquele lugar, amém? Todos nós. Voltando, e provavelmente a gente vai acabar Marcos lá. Pregação sobre Marcos. Hoje a gente vai, no texto do Marcos capítulo 15, é o texto que nós temos para hoje. E para mim está sendo muito bom, não sei se para você, essa meditação em Marcos. Eu estou aprendendo muitas situações que eu nem imaginava que teria acontecido. É muito mais do que assistir um filme sobre a crucificação de Jesus. É algo que a gente vê no texto, escrito e iluminado pelo Espírito Santo, né? Escritores. Marcos foi inspirado por Deus para escrever na perspectiva dele, com a característica dele, né, como escritor, mas com a mão poderosa de Deus operando, né, e revelando para ele tudo aquilo que ele teria que escrever. Isso é muito bom para nós. Hoje a gente vai falar sobre dois personagens, né, Jesus e Barrabás. E nesse contexto de Jesus e Barrabás, né, a gente percebe a escolha que as pessoas fazem em determinado momento, né? Então, Marcos capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, tá bom? Acompanhe aí comigo, pelo celular, pela Bíblia. Eu queria que a gente pudesse orar antes, tá bom? Para que Deus possa nos dar o entendimento que a gente precisa para esse texto. Pai, é tão bom, Deus, logo de manhã, no domingo, a gente está na Tua presença. Desde que nós levantamos, nós sabemos que o Senhor esteve com cada um de nós, que a Tua misericórdia nos alcançou, o Teu cuidado sobre cada um de nós. E agora, na leitura da Tua palavra, Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Também peço para aqueles que vão assistir pela internet, pelo YouTube, que o Senhor abençoe e continue abençoando, porque é a Tua palavra é viva e verdadeira. E todas as vezes que a gente lê a Tua palavra, Deus, o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor nos ensina coisas preciosas, Deus, para que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Por isso que a Tua palavra diz que é luz para os nossos caminhos. Então, que nós possamos mesmo, Deus, ser iluminados por Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Diz assim então: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou e disse: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso por amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo, a multidão começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado.
Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: o que fareis? Então, que destes a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, claramente clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então a gente está acompanhando em Marcos, e a gente viu na semana anterior, retrasada, né, nós vimos o julgamento do Sinédrio com relação a Jesus e a condenação de Jesus à morte, né? Eles condenaram Jesus por blasfêmia, porque Jesus se considerava como filho de Deus, né? Como o Messias, e eles o condenaram como blasfêmia. Só porque eles não tinham a autoridade de condenar Jesus à morte, essa autoridade tinha que ser dada a Pilatos, né? Eles encaminharam os membros do Sinédrio todo, em comum acordo, eles entregam Jesus a Pilatos. E aí a gente vê que, também nós vimos semana passada, que ele suporta 6 julgamentos, 3 no âmbito religioso e 3 no âmbito civil, né? Então, o julgamento religioso de Jesus foi definido, e agora inicia o julgamento de Pilatos, depois de Herodes, depois volta para Pilatos, e aí vem a condenação. Marcos não relata tão profundamente essas cenas, né? Mas a gente vai estar vendo hoje 3 aspectos, né, desse julgamento de Jesus. Primeiro, o julgamento do Sinédrio, que a gente já viu muito, a gente vai dar uma leve passada nela. Depois, Jesus e Pilatos, e por fim, Jesus e a multidão, né? E é interessante que quando a gente começa a ver, a gente vê esses aspectos, do aspecto religioso do julgamento de Jesus, o aspecto civil do julgamento de Jesus e o aspecto da multidão, do povo. E quando eu falo povo, a gente pode se colocar no meio disso, né? Se a gente estivesse no meio daquele povo naquela época, qual que era a nossa posição, né? Então, Jesus e o Sinédrio. Voltando a Marcos 15, versículo 1, diz assim: logo pela manhã. Você lembra que o galo canta, né? Lá no versículo anterior, no 72 de Marcos 14, o galo canta pela segunda vez, né? Então, sexta-feira de manhãzinha, né? O galo canta, eles pegam Jesus, entram em conselho, né? Eles pegam, agora a gente vai pegar Jesus, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas. Você vê que é um complô muito bem engendrado, mas todos eles têm a mesma percepção: Jesus tem que morrer, ele tem que ser condenado à morte, e a morte tem que ser decretada por Roma, né? E a pior morte, a morte de cruz. E aqui a gente vê um aspecto que a gente vê muito hoje com relação à religião, né? Por que Jesus incomodou tanto esse sinédrio, esse povo, esses líderes religiosos, né? E por que as religiões, as pessoas seguem muitas religiões, todas as religiões, elas trabalham baseado nas obras. Uma pessoa está bem com uma religião que ele frequenta se ele fizer e andar de acordo com todas as regras daquela religião. E quando Jesus aparece e começa a pregar e começa a mostrar a verdade, ele começa a quebrar esse poder religioso sobre as pessoas. As pessoas começam a pensar: peraí, não é assim. Não é assim que Deus fez todas as coisas. Não é pelo que eu faço, né? Então, eles tinham pressa de condenar Jesus, e eles tinham que condenar na sexta-feira, e tem uma lei, né, muito clara para o judeu, que uma pessoa condenada à morte não poderia ser decretada a morte dele no mesmo dia que ele foi julgado. Então Jesus não poderia ser decretado como culpado, como pena de morte na sexta-feira, teria que ser no sábado. Mas no sábado era o dia do sabá, o dia do descanso. Para você ver, se você for numa casa de um judeu que é ortodoxo, um judeu que crê nessa guarda do sábado,
Se você entrar no banheiro do judeu, a luz está acesa, você não pode apagar, porque ele não pode acender a luz. Assim é todo o sistema religioso, é um sistema que se torna até muito opressivo. Por que eu não posso acender a luz no sábado? Por que eu não posso comer o ovo de uma galinha que botou ovo no sábado? Era assim que eles pensavam. Tudo que induzia a pensar que você estava trabalhando era pecado para eles. Então eles preferem a morte de um inocente, decretar a morte de um inocente na sexta-feira, do que burlar a guarda do sábado. Assim é a religião. A religião ela se torna legalista e ela pega coisas que não são tão importantes e coloca como mais importantes. E a condenação de um homem inocente não tem importância para eles. É melhor do que fazer algo errado no sábado. Por isso que Romanos 3,15 fala assim: seus pés são rápidos para derramar sangue. Então eles tinham pressa em que Jesus fosse morto. E o sentimento com relação a Jesus está lá no versículo 10. O próprio Pilatos começa a ver, ele começa a julgar Jesus, e ele acha estranho. Porque Barrabás, tudo bem, Barrabás era um cara assassino. Fala bem claramente aqui, mas Jesus, para julgar Jesus, Pilatos informou algumas coisas sobre Jesus. Então ele olhava para Jesus, via Jesus falando, e falava: não é possível. Perguntava sobre o que estava acontecendo, ele não via em Jesus culpa alguma. A gente vai ver isso mais para frente. E no 10 fala assim: pois ele bem percebia que por inveja os sacerdotes lhe haviam entregado. Uma coisa mais preocupante que as religiões têm com relação a Jesus é aquilo que Jesus faz quando alguma pessoa começa a conhecê-lo. Eles perdem o domínio sobre aquela pessoa, né? Por que você faz as coisas para o Senhor? Porque você é obrigado a fazer? Ou porque você ama fazer aquilo que Deus pede, né? Hoje a gente estava lendo na escola dominical 1 Coríntios 13, que fala com relação ao amor, né? Ainda que eu fale língua de homens e de anjos, sem amor nada serei, né? Então, Jesus, o reino dele, o que ele faz com a gente é conquistar o nosso coração. E nós fazemos o que fazemos por amor a ele. E nós obedecemos a Jesus por amor a ele, não por uma obrigação estabelecida por uma religião. Então, o sistema religioso que dominava os judeus na época de Jesus, ele era opressivo. Ele não libertava, ele escravizava. E religião pode ser assim. Você pode estar dentro de uma igreja, até mesmo evangélica, e se sentir como se fosse um escravo daquilo. Se você não entender a proposta de Jesus para cada um de nós estamos juntos como reunião, como irmãos na fé, porque nós somos tocados por uma pessoa, nós somos seguidores e discípulos de uma pessoa, que é Jesus Cristo, e que mostra para nós aquilo que é o melhor, né? Mas há uma consequência em seguir a Cristo. Há uma perseguição, há um conformismo. Então, quando uma pessoa de uma religião estabelecida, que entende que ele agrada a Jesus de acordo com o que ele faz, não de acordo com quem ele é, e quando uma pessoa dessa conhece a Jesus, ela se liberta daquela escravidão. Ela já não faz mais e não vive naquela religião por mérito próprio. Porque ninguém de nós tem mérito para chegar na presença de Deus e falar: eu merecia entrar no teu reino. O reino de Deus não é por merecimento, é por graça e fé. Então, quando Jesus começava a pregar, esse povo, eles começavam a ficar com inveja. Por quê? Porque as pessoas olhavam para Jesus e falavam: ele prega como quem tem autoridade. Esses fariseus, esses líderes religiosos, eles são hipócritas, porque eles pregam o que eles não vivem. E eles oprimem, de certa forma, o povo, né? Esse é o contexto. Então, eles foram ficando com tanto ódio de Jesus, que eles planejaram a morte. Ele vai ser condenado por nós, religiosos, por blasfêmia.
né? Então eles começam a pensar o seguinte: bom, aqui para nós religiosos ele foi morto por blasfema, mas qual a acusação que nós vamos levar para Pilatos? Que acusação que a gente vai oferecer para Pilatos, para que Pilatos possa condenar Jesus à morte? Abra em Lucas, capítulo 23. Lucas é a passagem paralela à de Marcos e também Mateus, e nessas passagens que contam uma história muito parecida, sem contradição, ela nos dá uns complementos interessantes. Então, Lucas 23, 1 e 2 fala assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, mesma coisa que nós vemos em Marcos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então, eles fazem 3 acusações para Jesus, que não é a acusação que eles têm como condenação religiosa. Para que Pilatos condene Jesus, ele fala 3 coisas. Olha, eles estavam pervertendo a nação. O que é isso? Ele está convocando os seus discípulos, uma população, ele está carregando muita gente e ele está pervertendo esse povo. Daqui a pouco ele vai se insurgir contra Roma. É isso que estão falando. Jesus ele vai fazer como os zelotes, que são guerreiros, que são judeus, que pretendem derrotar pela força Roma. É isso que eles estavam falando. Então Jesus ele está armando uma insurreição contra Roma. Segunda coisa que eles falam está vedando pagar tributo a César. Isso é uma mentira séria, né? Mas uma coisa interessante, quando mexe com o bolso, afeta todo mundo, né? Então, se Jesus estava falando para não pagar tributo a César, aí é mais sério ainda do que a acusação da insurreição, porque o dinheiro mexe com a pessoa, né? E lembra quando eles chegaram para Jesus e falaram assim: é lícito pagar tributo a César? O que Jesus fala? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que tem isso aí de falar para não pagar tributo a César? Absolutamente nada. De quem é essa face? De César. Então dê a César o que é de César, né? Então, outra mentira. E a terceira não é uma mentira, né? Afirmando ser ele o Cristo, o Rei. E ele é o Rei, certo? Você crê nisso? Mas Rei de quem? De quem que Jesus é Rei? Marcos fala sobre isso, né? Marcos, desde o começo do capítulo, fala que o Rei que vem, né? O Rei que vem governar sobre os corações. Não é um rei que vem com espada, não é um rei que vem com imposição, mas é um rei que vem oferecer um reino de justiça e paz. Totalmente diferente de todos os reinos que foram e governos que foram fundados até hoje. E nunca terá um reino e um governante no mundo que nós vivemos e que, se a gente morrer, futuramente nunca existirá um governo como o de Cristo. Por melhor que seja o governo, por melhor que seja o sistema religioso, nunca haverá um governo e um rei como Cristo, que governa plenamente em justiça e paz. E esse reino, ele não é conquistado com força, mas é conquistado pelo coração. Por isso que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. A gente vai ver mais para frente, quando ele fala lá em João 18. O meu reino não é deste mundo. E os meus súditos não são conforme os súditos de Pilatos, conforme os súditos desses sacerdotes, né? Então, eles falam que Jesus perverteu a nação, proibiu pagar imposto e ele se considera rei, né? E Jesus, ele profetiza sobre isso. Lá em Marcos capítulo 10, voltando para Marcos. E é interessante que os discípulos, eles vão acompanhando todas essas coisas e tudo aquilo Jesus já tinha falado para eles, né? Nós já lemos sobre isso. Olha o que ele fala no Marcos capítulo 10, 33 e 34. Diz assim:
Marcos 10, 33 e 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, e assim vem o 34. Mas veja bem que Jesus já tinha falado para eles, que os principais sacerdotes, Sinédrio, esse povo aqui, iam condená-lo à morte e entregarão a quem? Aos gentios. Quem que representa? Pilatos. Tudo isso Jesus já tinha falado, tudo isso Jesus já tinha profetizado, e tudo isso aconteceu, né? É muito interessante que depois lá em Atos, Pedro fala sobre isso. Vocês condenaram e mataram o autor da vida, né? A gente vê quando Pedro prega lá em Atos capítulo 2, ele faz uma pregação e ele fala para o povo, olha, vocês mataram o autor da vida. Então a religião legalista, né, a religião que guardava o sábado naquela época, a religião que estabelecida, elas tinham Jesus como um inimigo. E eles começaram do ódio, e interessante a questão do pecado, né? Um pecado leva ao outro, da inveja ao ódio, do ódio ao assassinato, né? Esse foi o que eles estabeleceram para o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o nosso Rei Jesus Cristo. E aí eles levam ele até Pilatos. E aí a primeira pergunta que Pilatos faz para Jesus, fala assim, interrogou, falou, és tu o Rei dos Judeus? Porque é a acusação deles, né? Ele é isso, ele é o Rei dos Judeus. Mas é interessante, assim, quem que é e considerava Jesus como rei? Essa era a questão, né? Se você é rei, por que você está sendo entregue pelo seu povo? Se você é rei, rei sobre quem? Porque todo o rei, todo governante tem seus súditos, né? E Pilatos, ele era o governador da Judéia. Ele tinha o poder de um juiz, de julgar Jesus e condenar Jesus. Ele tinha esse poder foi dado para ele, ele tinha autoridade. Ele falava assim, os judeus estão aqui submissos à minha autoridade. Ninguém tem mais autoridade sobre a minha vida, eu é que vou libertar ou condenar esse rapaz. Como é que ele fala que ele é Rei dos Judeus? E aí a gente vai lá para João capítulo 18, que a gente entende mais esse interrogatório de Pilatos contra Jesus. João 18, a partir do 28. E é bom a gente ver isso, porque é interessante que a gente pensa que os sacerdotes estavam tudo ali junto. Não, eles estavam fora. Pilatos traz Jesus para dentro, faz algumas perguntas para Jesus, fala com as pessoas que estão lá fora, volta, olha, eles estão acusando você disso e disso, você não responde nada, Jesus se cala. Então existia esse trâmite, mas Jesus estava na presença dele, dentro de um local preparado para esse julgamento. Então ele fala assim, depois que levaram Jesus à casa de Caifás e para o pretório, é o 33, tá? Não, é o 28 mesmo. Eles entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam, se este não fosse malfeitor, não tu teríamos entregado, né? Eles são até arrogantes, né? Se ele não tiver nenhuma culpa, por que a gente vai trazer ele para você julgar? Né? Aí replicou, pois, Pilatos, tomai vós os outros e julgai-o segundo a vossa lei. E responderam os judeus, a nós não é lícito matar ninguém. A nós não é lícito matar ninguém. Quer dizer, que eles falam o seguinte, nós não podemos, nós condenamos ele à morte religiosamente, né? No nosso julgamento, mas quem tem que condenar ele à morte é Pilatos. Nós respeitamos a lei de Roma, né? É você quem tem que dar a pena capital para ele, né? Aí, 32 fala, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que ele havia de morrer, morte de cruz. Os romanos condenavam a morte de cruz. A crucificação para os judeus era abominável. Eles matavam apedrejado. Mas Roma
matava com morte de cruz. 33 fala assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: vem de ti essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Nenhuma religião pode afirmar que é verdadeira se Jesus não for rei. Se nós não nos dobrarmos a Ele como rei. E aí nós passamos a ser peregrinos nesse mundo. Peregrinos nesse mundo. Esse mundo, ele é terrível, não é? Porque esse mundo odeia o nosso rei. E aí ele continua. Então diz Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. E para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí pergunta Pilatos: o que é a verdade? Né? Então, quando Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando algo completo nele, né? Então, quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece a Cristo, nós conhecemos a verdade. E a partir daí, a gente tem um passo a dar. Por que o mundo rejeita a Cristo? Por que os governantes rejeitam a Cristo? Por que os líderes religiosos rejeitam a Cristo? Porque não são da verdade. Porque não faz parte do reino de Deus. Porque não se renderam ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Né? Então, quando Jesus começa a pregar, ele prega um reino que é de graça, né, e de verdade. E qual é o contexto? Eu acho interessante que a mulher de Pilatos fala assim: não se meta com esse justo, eu tive um sonho. Né? E ele, supersticioso, ele ouve a mulher, ele fica meio com medo. Ele começa a ficar com medo das posições. Veja lá em Mateus capítulo 27, é outro texto que a gente está acompanhando. Mateus 27. Vamos ver o primeiro 19, que é a mulher de Pilatos falando. Ela fala assim: estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofria por seu respeito. A mulher de Pilatos, ela sonhou. E ela falou: esse homem é inocente, ele é justo. E aí Pilatos, com todo esse medo, ele, de alguma forma, ele tenta livrar Jesus. Ele tenta fazer com que Jesus fosse livre da morte, né? Mas no 24, ele fala assim: vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandava vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Como se esse gesto dele o tornasse inocente, né? Fique o caso convosco. E aí ele joga, né, a condenação de Jesus por uma decisão da multidão. Ele que tinha o poder de condenação, é ele que tinha que dar a palavra final, mas ele passa essa decisão para a multidão, né? E olha que interessante que a multidão fala no 25 de Mateus, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue, o seu sangue e sobre os nossos filhos. Quer dizer, pode matar. E se há algo errado no que nós fizemos, caia sobre nós a condenação. E caiu sobre todos nós. Entenda isso, irmãos. Todos nós somos responsáveis pelo que Jesus fez na cruz. Os nossos pecados é que levaram Jesus à morte de cruz. E nenhuma religião, nenhum sistema religioso nos absolve.
A única forma da gente ser absolvido do que aconteceu com Jesus, a única forma é crendo nele, é crendo no sacrifício que ele fez na cruz. E no versículo, voltando para Marcos 15:15, diz assim: então Pilatos, veja que essa é uma questão muito política, né? O político ele é muito desse jeito. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, né? Aqui não tinha eleição direta, tá, irmãos? Não tinha eleição nas urnas. Mas o contentar a multidão é apaziguar, né, o que estava acontecendo. Ele, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. A decisão foi dele. A decisão foi do Sinédrio. E agora a gente vai ver a multidão, né? É interessante que diz que lá na Alemanha nazista, quando eles começaram a ouvir Hitler, né? Hitler era uma pessoa muito astuta, né? Ele começa a convencer o povo judeu que era uma raça superior. Ele começa a convencer o povo judeu, o povo alemão, que o judeu era uma raça inferior. Que todas as mazelas que aconteciam na Alemanha era culpa dos judeus. E ele convence grande parte da Alemanha a crueldade que aconteceu no Holocausto. Mas é interessante que muita gente fala que muitos alemães não queriam que aquilo acontecesse, não concordavam com aquilo, mas não tinham coragem de se levantar contra aquilo, né? Tem um filme do Spike Lee que é Faça a Coisa Certa. É muito interessante esse filme, que é um homem que tem uma pizzaria no meio, né, do Brooklyn, lá que é o bairro dos negros. E tem um cara que ouve um som alto, só negro, né, e põe aquele sonzão não é mais fone de ouvido, não, é um sonzão mesmo. E ele vem com aquele sonzão, ele entra naquele som, ele entra na pizzaria e ele fica incomodado porque ele olha na pizzaria e só tem retrato de brancos, né? Só de italiano e tal, só lutadores de boxe branco e ídolos brancos. Ele fala assim: por que não tem negro aqui? Por que não tem negro nessas fotos aqui? Você está no nosso bairro e tal. E aquela briga entre aquele negro e o dono da pizzaria, que era um italiano, e seus dois filhos, vai se tornando cada vez mais acirrada. Até o ponto que aquele cara, ele chega um dia, ele está tão nervoso, e a polícia vem, e um policial branco dá uma gravata naquele negro, e ele, segurando, ele é muito forte, mas demora, ele acaba morrendo. E aí os negros começam a se aglomerar ali, e a polícia fala assim: leva ele, fala que ele não fala que ele está morto e tudo, mas todo mundo começa a desconfiar, e começa a gerar um ódio tão grande, e alguns começam a falar assim: vocês têm que morrer e tal, e tal, e tal. E aquela população ali começa a ficar tão inflamada, que começa a olhar para o dono da pizzaria e para os filhos, e a intenção deles é matar esses três. E eles começam a se aglomerar, e aí tem o protagonista desse filme, é o próprio Spike Lee. Ele pega o rádio, acho que é o rádio do cara, e joga na vidraça da pizzaria, e quebra, e todo mundo vai e destrói a pizzaria. O que ele faz? Ele tira o foco do ódio das pessoas para a pizzaria e não para as pessoas. Ele acaba salvando aqueles três. Eu acho interessante que a população e o povo, ele é levado, né, muito facilmente pelo ódio. E aqui o que acontece é a mesma coisa. Esses líderes religiosos, quando eles percebem que existia um homem chamado Barrabás, que poderia ser condenado e Jesus poderia ser solto, eles começam a incitar a multidão à condenação de Jesus. Ele se torna uma massa de manobra. No 11 fala assim, de Marcos: mas estes incitaram a multidão no sentido de que soltasse de preferência Barrabás. Então eles colocaram um assassino confesso, um homem que estava junto com uma rebeldia contra Roma, né?
que realmente merecia a cruz, e incitam eles a condenar um inocente. Por isso que é interessante que Pilatos ele fica assim, não é possível. Esse eu sei que é assassino, esse eu sei que era contra Roma, esse nada fez. Mas como que o próprio povo dele quer a morte dele? Aí ele fala, é por inveja, é por isso, aquilo. Mas a multidão, quando ele joga para a multidão desse dia, a multidão fala o quê? Crucifica-o. Solta Barrabás, crucifica-o, né? Lá no João, ele fala sobre isso. No 39, 18, ele fala assim, é costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis vós que eu solte o rei dos judeus? Eles gritavam novamente, não este, mas Barrabás. E Barrabás que era o salteador, né? Então todos os evangelhos eles falam e relatam esse fato. Como que a multidão, muitos desses viram Jesus fazer milagres. E eu tenho certeza, irmãos, que muitos aqui olhavam para essa situação e viam injustiça. Mas ninguém que estava ali, que não achava que Jesus deveria ser morto, teve a coragem de levantar a voz e falar, não, crucifica Barrabás. E isso estava profetizado por Jesus. As ovelhas se dispersaram, né? E eles pegaram o pastor. E eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de nós, se estivéssemos naquele dia, naquela ocasião, faria diferente dessas pessoas. Talvez a gente não tivesse naqueles que estavam falando, crucifica-o, talvez não. Mas nós estaríamos calados. Estaríamos calados. E uma coisa que é interessante, quando a gente passa a seguir Jesus, a gente começa a sentir o mesmo ódio em muitas circunstâncias. Experimenta um dia, eu acho que você não deve fazer isso, tá? Ir numa parada LGBTQIA+, lá em São Paulo. Abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. O que você acha que vai acontecer com você? Experimenta ir num congresso de feministas, né? Começa a falar de Jesus. Por que Jesus gera tanto ódio? Por que Jesus gera tanto ódio? E por que a gente muitas vezes tem tanto medo de falar dele? E a gente percebe assim que os discípulos nesse momento tinham medo, mas depois eles oferecem a vida em sacrifício por Cristo. Isso acontece para aqueles que realmente são discípulos. E Barrabás, ele representa para nós, porque tudo que Jesus foi acusado, ele era sediciador, né? Engraçado que o nome de Barrabás é filho do pai, né? A tradução Barrabás é filho do pai, né? Ele era um agitador, ele era um assassino, a Bíblia fala isso. A cruz que estava preparada lá, porque tinha 3 cruzes, 3 pessoas que iam ser crucificadas, estava preparada para Barrabás, não para Jesus. Os outros 2 nem entraram nessa votação, né? Eles pegaram justamente Barrabás, que era o mais perverso. Mas é interessante que Barrabás foi o único homem que fisicamente Jesus morreu no lugar. Mas Jesus morreu por todos nós. A cruz que estava destinada para os malfeitores, para os pecadores, né? A cruz que estava destinada para todos os pecadores foi a cruz em que Jesus foi crucificado. Porque todos pecaram, né? Você consegue enxergar que Jesus não podia se livrar da cruz? Existia o âmbito da questão do desejo das pessoas, que elas são responsáveis por isso. Tanto os líderes religiosos, como Pilatos, como a multidão, ninguém se livrava dessa culpa, do ódio e do desejo que Jesus morresse. Mas também existia o amor de Deus por cada um de nós, que Jesus veio e nasceu
para morrer na cruz pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. Por isso que a religião, ela burla um pouco isso. A religião quer falar com você que você não precisa confiar na cruz. Você pode confiar naquilo que você faz, nas suas obras. Isso é um completo engano, né? O último texto que eu queria que a gente lesse é Atos capítulo 3, é quando Pedro, depois de realmente estar na obra, né? Ele fala uma coisa muito interessante, a partir do 13, tá? Atos 3. E aí Paulo, ele remete lá ao Antigo Testamento, que a promessa dos Messias, do Salvador, veio lá dos pais da igreja, tá? Desde o início, Jesus já estava destinado a morrer pelos nossos pecados. E fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Aqui ele está falando para muitas pessoas que estavam presentes naquele dia. Muitas pessoas que consentiram com a morte de Jesus naquele dia. E ele fala assim: glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Está vendo? Pilatos tinha decidido soltá-lo, mas eles gritaram pela morte de Jesus. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedessem a um homicida. Então vocês escolheram Barrabás e não a Cristo, né? É isso que ele está falando. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunha. Olha que coisa, tá? Vocês foram responsáveis pela morte de Jesus, mas ele morreu e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. E pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Ele está falando sobre aquele homem que estava na porta formosa, né? Que pediu esmola. Ele falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, né? E aí falou: em nome da fé que vem por meio de Jesus, é que deu saúde perfeita à presença de todos vocês. Então, esse homem, ele estava ali numa condição terrível, mas Jesus o curou. E é pelo nome de Jesus. E ele continua: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E aí no 19 ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, todas essas pessoas aqui que foram responsáveis pela morte de Jesus tinham uma esperança. Arrependei-vos e crede, né? Entendam que Jesus é Rei, entendam que Ele é o Salvador, entendam que Ele veio para salvar aqueles que são pecadores, que não têm esperança. Entendam isso. Mas é necessário arrependimento e fé. Que Jesus fala lá em Marcos, no começo de Marcos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você quiser entrar para o reino de justiça e paz, você tem que crer que Jesus é o Rei. Você tem que crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Se você não se arrepender e não se converter a Cristo, você não faz parte do reino. Então, quando Pedro prega, muitos daquelas pessoas que estavam lá creram. Muitas daquelas pessoas lá se arrependeram do que fizeram. E esse é o ponto. Quando a gente olha para Barrabás, a gente enxerga cada um de nós. Cada um de nós merecíamos ir para a cruz. Mas Cristo tomou o nosso lugar. Amém?
Amém? Então vamos agradecer ao Senhor nessa manhã. Eu queria hoje fazer um apelo a você que veio aqui. Quem é seu rei? Se você entende que você merecia morrer na cruz pelos seus pecados, então você está começando a entender. Os meus pecados foram responsáveis pela morte de Jesus na cruz. Eu tenho convicção, mas também eu tenho convicção que quando Jesus morreu na cruz, Ele me deu esperança, me deu vida e vida abundante, vida eterna. Tem alguém aqui que ainda não entendeu ou nunca deu um passo por Jesus, nunca entregou a vida para Jesus? Queria que a igreja baixasse a cabeça, você orasse aí com você mesmo e falasse: Senhor, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Se você nunca fez uma oração disso, reine sobre a minha vida, você tem que entender que você ainda não tem Ele como rei. Tem alguém que quer dar um passo de fé aqui, para não, Senhor, eu entendo que Barrabás eu me identifico muito com ele, porque eu sou pecador, estava longe do Senhor, mas eu entendo que o Senhor, quando foi para a cruz, o Senhor morreu para pagar os meus pecados. Tem alguém aqui que nunca fez um passo e quer entregar a vida para Jesus? Levanta a sua mão. Se tem alguém que nunca fez e quer entregar a vida para Jesus aqui hoje, nessa manhã. Se você não entendeu ainda muito com relação ao Evangelho e você tem dúvidas, procure uma pessoa da igreja e fale: eu queria que você explicasse mais isso aí, eu não entendi muito bem isso. Né? Porque quem convence do pecado não é o pastor, né? É o Senhor Jesus. Né? O Espírito Santo convence o homem do pecado. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos encerrar esse culto com uma canção.